Sintetizando, com Alê Moreno. Descobrir. Nascer, balbuciar, engatinhar, caminhar, descobrir, questionar, aprender, reaprender, vislumbrar, encarar, sentir, reconhecer, resiliar, superar, encorajar-se, encorajar, empatizar, escutar, cultivar, ensinar, aprender, reaprender, validar, descomplicar, desenvolver, desapegar, recomeçar, renortear, ousar, viver. Poemar no Sintetizando. Olá, este é o Sintetizando, o programa de podcast aqui da Síntese. Eu sou o Alê Moreno e estaremos juntos para mais uma conversa necessária e deliciosa, por que não? Mas antes eu peço que você, meu caro ouvinte, minha querida ouvinte, por favor, siga a gente aqui no YouTube, no Síntese DH, Síntese sempre com Y, e também no Instagram, Síntese_Educacão. Para a conversa de hoje, eu trago esse facilitador, consultor, coach, esse ser humano de luz, Fabrício Vieira, que vai conversar conosco, entre tantas coisas, assuntos diversos que podem surgir ao longo, mas sobre competências, o que é isso? Vamos destrinchar esse assunto nesse podcast incrível. Fabrício, para começar esse papo, meu querido, eu venho com a minha pergunta de $1 milhão. Quem é Fabrício? Oi, Alê. Oi, pessoal que está escutando aqui esse podcast. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade. Eu estou super feliz de estar aqui contigo. Bom, Fabrício é um menino que veio do interior sonhando em fazer uma carreira aqui em São Paulo. Depois de 23 anos trabalhando aqui, com uma carreira um tanto quanto não linear, eu ingressei em RH há pouco mais de 12 anos e me apaixonei completamente. Assim. E foi engraçado notar, e aí já dando uma introdução para o nosso assunto, o quanto, independente de eu estar ou não, né, construindo a minha carreira em RH desde o início, o quanto as coisas pelas quais eu passei, as experiências que eu tive, elas desenvolveram em mim competências importantes para que eu então conseguisse me sentar numa cadeira de RH e performar contento. E eu acho que essa é a graça das competências. E essa graça, e aí você já deu um gancho para eu fazer a pergunta, que é assim, quais competências definem você hoje, Fabrício? É bem específico, né? Uau! Tá. Eu não estava esperando por essa, mas vamos lá. Eu acho que uma das minhas principais competências, Alê, eu tenho bastante empatia, e eu acho que isso é importantíssimo para as relações humanas de uma forma geral, principalmente quando a gente está conversando com o cliente, né? Assim, se você tem a capacidade de empatizar com os clientes e com as necessidades reais deles, não trazendo para você, sabe? Porque muita gente acha que empatia é você sentir o que o outro sente, mas a gente nunca sabe o que o outro está sentindo, essa é a verdade, né? Dentro dessa coisa da empatia, quando eu trago ela como uma competência, ela não é muito vista como competência ainda hoje. Eu estou aqui tentando ser um trendsetter, criar uma tendência de mercado quando a gente fala de competência, porque eu acho que profissionais que têm essa empatia, eles serão os profissionais do futuro, porque eles terão muito mais conexão com os seus clientes, sejam eles internos ou externos. Então, eu abriria o meu set de competências com empatia, mas orientação a resultado também é algo que eu tenho,
muito, eu me considero um fazedor, assim, e de não ter medo de experimentar o novo, sabe? Então, que é uma competência empreendedora muito sim, necessária e demandada também, né? eu ia falar coragem também, tá? E coragem é realmente uma competência já que o mercado costuma avaliar, né? Coragem no sentido de experimentar e saber que nem sempre você vai sair com uma vitória, né? De vez em quando você vai quebrar a cara e é aí que está o aprendizado da brincadeira. Então, ter a coragem de experimentar, sabendo que isso faz parte do processo de crescimento, de evolução do ser humano em todos os níveis, é super importante também. Mas eu saí aqui igual a metralhadora perguntando sobre suas competências, mas eu acho que vale a pena voltar 2 casas no tabuleiro e perguntar, afinal, o que é competência? Quando a gente pensa em competências, a gente pode pensar em comportamentos observáveis. Então, a partir do momento que eu convivo com alguém, seja o meu filho, seja um profissional de mercado, né, que de repente está dentro da minha gestão, seja o meu líder, seja qualquer pessoa, se eu tiver a oportunidade de observá-la atuando, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, eu vou conseguir enxergar nessa pessoa alguns comportamentos. E à medida que esses comportamentos eles acontecem, né, assim, eles se repetem, você começa a notar se essa pessoa exercita mais ou menos esses comportamentos, essas competências. E aí existem competências que elas são facilmente desenvolvidas, como, por exemplo, a competência de inspirar confiança, por exemplo. E existem competências mais difíceis de você desenvolver com o tempo, porque elas requerem um contexto muito específico. Então, quando eu penso, por exemplo, numa competência de formar equipes eficientes, por exemplo, você precisa estar exposto a uma realidade onde você seja líder e você tenha a oportunidade de trabalhar na formação de equipes. E aí, para você formar equipes eficientes, tem uma série de outros conhecimentos, provavelmente técnicos, que você precisa ter para você, então, desenvolver esse comportamento de uma forma que as pessoas olhem para você e digam, ele é proficiente na formação de equipes eficientes. Outro dia eu ouvi que um profissional precisa de cerca de 10 mil horas para ele ser proficiente em algo, assim, né? Isso também se refere às competências? Sim, assim, a gente, na Korn Ferry, que foi uma consultoria que eu trabalhei durante um pouco mais de 4 anos, a gente costumava a dizer que as competências menos complexas, você precisa, se você tiver um projeto muito bom dentro da sua empresa de capacitação, né, de desenvolvimento de competências, a gente está falando de no mínimo 6 meses para uma competência não complexa. Quando a gente aumenta o nível de complexidade de uma competência, Lê, a gente pode pensar em 12 meses, a gente pode pensar em 18 meses, 24 meses. Vai depender muito também do quão ostensivo esse trabalho dentro da empresa, junto à pessoa que está sendo desenvolvida. E aí, Fabrício, quando eu perguntei se das 10 mil horas da proficiência, mas eu estou pensando no futuro também. Se fala muito hoje sobre o futuro do trabalho e tudo que vem pela frente. A gente foi engolido pela pandemia e a gente foi convocado a rever um monte de coisas. Que competências será que saem dessa pandemia? Que saem no sentido de que florescem e se fortalecem e que também já estão apontando para esse futuro do trabalho que é, de fato, mais digital, né? Você tem indicadores nesse sentido? Você tem ouvido alguma coisa a esse respeito? Ou você dá um palpite, chuta alguma? Assim? Assim, o mercado ele tem já mostrado, né, algumas competências que se destacaram em 2020 por conta desse contexto que a gente viveu, onde a gente teve que sair desse mundo presencial e migrar para o digital, assim, convocados, como você disse. Pelo que eu tenho lido, juntando um pouco com o que eu acredito também, eu acho que algumas competências se destacaram, né? A mais fácil de adivinhar, eu acho, foi a resiliência, né? O ano de 2020 foi um ano que testou
a resiliência de todos os seres humanos deste planeta Terra. Então, essa competência, ela é uma competência cada vez mais nesse mundo pós-Covid, nesse mundo digital, onde as coisas acontecem ainda mais rápido, onde as pessoas elas têm que, às vezes, até se submeter a jornadas de trabalho ainda mais longas, porque você junta essa coisa de casa com trabalho e às vezes você não consegue limitar, né, esse tempo de vou trabalhar, vou parar, vou ter meu tempo para fazer um social, estou botando aspas aqui, não dá para vocês enxergarem, porque vocês não estão me vendo, mas então a resiliência ela é super importante. Uma outra competência que ela foi extremamente requerida no ano de 2020 e continuará sendo, na minha opinião, é o cultivar inovação. Cada vez mais dentro desse universo digital, a gente vai ter que pensar em novas e melhores formas de nos relacionarmos, em todos os níveis e para qualquer tarefa que eu desempenhe. Quanto mais próximo eu conseguir levar a minha comunicação, a minha interação do presencial sendo digital, mais sucesso eu vou ter. E aí a gente vai ter que ser bastante criativo. Outra importante competência que eu acredito que esse mundo digital pede da gente, Ale, é gerenciar complexidade, que está muito dentro desse lugar do eu não tenho mais à minha disposição, muitas vezes, toda a estrutura física que as companhias costumavam me dar, e eu não tenho o olho no olho presencial, eu não vou conseguir estar com as pessoas do meu time lado a lado, para eu conseguir trabalhar da forma como eu trabalhava. Então, eu vou ter que, dentro dessa nova complexidade que esse mundo digital está trazendo para a gente, com o distanciamento, com você ter que desenvolver novas relações de confiança, com novas metas, muitas vezes, novas formas de trabalhar, novas ferramentas, saber fazer a gestão de toda essa complexidade, na minha opinião, vai separar os bons profissionais daqueles que não conseguiram fazer a virada. E esse profissional consegue ter tanta competência que você traz assim? Qual o nível de esforço para isso, né? Porque é uma jornada também, e também imagino que não é virar super-herói, né, ou super-heroína, porque senão pode cair. Nosso ouvinte pode pensar, meu Deus do céu, será que eu consigo tudo isso? E se eu não fizer tudo isso, eu tô fora? Como que você... Em algum nível, todos nós temos um pouco dessas competências. Eu acho que o mais importante é que a gente busque apoio para conseguir desenvolvê-las. Então, buscar apoio do meu líder, buscar um apoio de pessoas que eu tenho confiança, ainda que elas não sejam líderes, dentro das organizações ou fora das organizações. Existe sempre alguém que consegue apoiar a gente. E, assim, eu acho que tem uma instância também que, caso eu não consiga tomar partido dessas pessoas dentro da minha organização, e se eu não identificar alguém da minha proximidade fora da organização para me apoiar nesse sentido, existem coaches muito sérios que conseguem ajudar as pessoas a alcançarem objetivos quando a gente fala de comportamento, né? Quando a gente fala de desenvolver novos hábitos, novos comportamentos e ter esse olhar para o novo. Muitas vezes, desenvolvimento de uma competência está muito mais ligado a que eu acredito que eu consigo fazer do que a minha capacidade de fato. Às vezes eu duvido da minha capacidade de desenvolver um novo comportamento. E aí, essas travas, você consegue trabalhar elas dentro de um processo de coaching, por exemplo. Se for alguma coisa que esteja dentro de você num nível mais complexo e que ele saia desse âmbito de comportamento e entre num âmbito mais de personalidade, aí o ideal é buscar um psicólogo para você fazer ali um trabalho junto com ele e destravar o que você precisa
trabalhar. Maurício, eu concordo com tudo que você está falando, acho que é bem esse o caminho mesmo, mas eu queria dar um salto nessa conversa. A gente está falando do indivíduo, exploramos essa questão dessa pessoa e essas competências que habitam ou não essa pessoa e como ela pode ser ajudada. Eu queria ir para o campo da empresa. Então, eu sou uma empresa, dono de uma empresa, ou faço parte de algum RH, estou escutando essa conversa. Qualquer empresa pode comportar um mapeamento de competências? Que tamanho de empresa já cabe para qualquer tamanho? Por onde uma empresa que tem interesse começaria esse processo? São muitas perguntas em uma. E também, às vezes eu vejo que a empresa coloca 10, 15 competências, então também, caso essa empresa avance, como ela pensa na escolha dessas competências. Muita coisa eu te perguntei, mas eu sei que você vai dar conta. Vou tentar estruturar minha resposta, Lê. Então, assim, quando a gente pensa em competências organizacionais, a minha experiência mostra que elas são possíveis de serem trabalhadas em qualquer tamanho de empresa. Aliás, para uma empresa pequena, se ela já começa a se estruturar desde o início com essas competências, ela consegue crescer de forma mais ordenada e com objetivos mais claros durante o crescimento, o que é fantástico. Quando você já começa com a casa arrumada, como a casa é pequena, fica mais fácil de você fazer a limpeza do que se você é uma casa gigantesca e toda bagunçada, e aí você tem que limpar toda a bagunça dessa casa gigantesca. Dá muito mais trabalho. Em termos de tamanho, eu acho que é isso. E aí, quando a gente pensa em quantidade de competências, Ale, quando eu penso nas competências core das companhias, que são aquelas que elas vão ditar os comportamentos que eles são, assim, cruciais para todo e qualquer colaborador que esteja dentro da minha companhia, a gente pode falar aí de algo em torno de 4, 5 competências que elas sejam core, que elas sejam as cruciais, o coração da empresa, e que elas devem conversar diretamente com os valores da companhia. Elas traduzem os valores da companhia, que são, né, o que estão dentro das pessoas, para o exterior. Como é que eu externalizo isso no meu comportamento? Então, isso é um trabalho super legal de fazer com as empresas. E aí, à medida que eu desenvolvo essas competências core e que elas vão nortear o crescimento dessa empresa e todos os meus processos lá dentro, desde recrutamento e seleção, passando por desenvolvimento de pessoas, carreira, tudo mais, é possível fazer um trabalho, à medida que eu vou crescendo, de definir competências para cada setor da companhia, para cada área de atuação da companhia. Então, para o pessoal do comercial, eu vou pensar em competências que para eles sejam importantes de serem desenvolvidas. Para a minha área financeira, para o meu próprio RH, para a minha área de compras e assim por diante. Eu posso olhar para cada área da minha empresa e eu posso definir para cada área dessa empresa um conjunto de competências que vão garantir o sucesso dessas pessoas dentro dessas áreas. E o legal de quando eu tenho isso muito bem definido dentro das empresas e quando eu consigo conectar essas competências com todos os processos de RH, é que eu consigo fazer um trabalho que ele é mais sincronizado. Então, por exemplo, eu vou contratar o Alexandre para ele trabalhar dentro da minha área de logística, por exemplo. Então, eu tenho as minhas competências da área de logística já desenhadas. Quando eu for contratar o Alexandre, eu vou fazer uma entrevista por competência com ele e eu vou comparar as competências do Alexandre com o que eu desejo dentro dessa área, baseado nos níveis de proficiência que eu defini previamente. Depois que eu termino essa entrevista, eu consigo sair dela com um mapa super claro para dizer se contratar o Alexandre faz sentido ou não, se ele atende às competências, e se em caso ele não atenda alguma, qual seria o risco de eu trazer ele com essa competência menos proficiente, e se eu trouxer ele de repente com uma das competências menos proficiente, eu já consigo atuar junto com a minha área de RH de desenvolvimento, eu consigo já criar um plano na hora da entrada do Alexandre para que ele desenvolva essa competência na qual ele não é tão proficiente. Então,
Isso é a graça, é a mágica, na minha opinião, de quando você estrutura a sua empresa com competências em todos os níveis, porque você consegue o tempo inteiro trabalhar com um olhar pro profissional que ele vai ter sucesso na cadeira que ele está sentando, porque ele demonstrou para mim que ele já obteve sucesso nas outras cadeiras através dessas competências, e eu consigo olhar para o futuro desse profissional também. Porque tem a coisa também de, ainda que você tenha entrado numa cadeira hoje, se as competências elas estão definidas, eu já consigo entender para onde é que eu posso colocar o Alexandre no futuro, porque eu também já tenho as outras competências de outras cadeiras, de outras áreas, eu tenho uma visão geral de competências na empresa, isso facilita também movimentação entre áreas, então assim... Eu estou pensando aqui numa história, você falou lá atrás sobre a competência para lidar com essa complexidade, com tudo que está acontecendo no mundo, e eu estou aqui coçando minha cabeça, pensando, tá, se eu, nesse mundo volátil, incerto, complexo, se a pandemia foi o reflexo da incerteza que despencou nas nossas cabeças, o quanto que a competência dá conta da imprevisibilidade? Porque se as coisas são tão dinâmicas, em algum instante a competência pode envelhecer rápido. Corre-se esse risco? Se a gente partir do princípio que competências elas são comportamentos, eles não envelhecem, mas eles evoluem, eu diria. Então, quando eu penso num trabalho de competência numa empresa, Lê, esse trabalho de competência ele é um trabalho que ele precisa ser revisto de tempos em tempos. À medida que essa empresa ela amadurece, que ela cresce, é preciso que eu me debruce novamente sobre as competências que eu tenho, entenda quais delas fazem sentido para esse momento, quais já deixaram de fazer, e que eu reelenque essas competências de acordo com as minhas necessidades. E tem tempo para isso, Fabrício, ideal, ou cada empresa encontra seu ritmo, a resposta depende? O depende com certeza, porque assim, quando eu penso numa startup, provavelmente elas crescem muito rápido, e elas provavelmente, pode ser que não façam isso, mas provavelmente elas devam olhar essas competências num prazo mais curto. Eu estou falando a cada 1 ano, no máximo a cada 2 anos, por conta da velocidade do crescimento de uma startup. A partir do momento que eu passo por aquele break-even da startup, onde eu já começo a lucrar e eu começo a crescer, e eu entro naquele modo de crescimento que a gente chama de voo de cruzeiro, nesse lugar, a gente já começa a espaçar um pouco mais esse trabalho, porque daí eu já estou mais maduro no meu negócio ele já está um pouco mais estabilizado, e aí eu consigo, então, manter essas competências durante um pouco mais de tempo. Mas é claro que também a gente precisa considerar qual é a área de atuação dessa empresa. Quando eu olho, por exemplo, empresas de digital, a probabilidade de que essas empresas evoluam numa velocidade diferente de uma empresa farmacêutica, por exemplo, é muito, muito grande. Quando a gente pensa em bancos grandes, também a probabilidade de fazer esse trabalho todo ano, ele é menor. Bancos digitais, de repente, pode ser... Então, você entende? Assim, tudo vai depender muito também da cabeça do RH, se é um RH mais estratégico, se é um RH mais à moda antiga. Então, tem uma série de variáveis aí que vão ditar de quanto em quanto tempo a gente revê essa configuração de competências, Alê. O que pode, no futuro, matar as competências? Meu Deus, eu de fato não vejo a morte das competências. Eu vejo as competências como... Vou entregar a idade, talvez, agora, como pokémons. Olha, eu pensei nos pokémons, Eles são pokémons, sabe? Eles começam de uma forma e à medida que o mercado ele vai ditando algumas questões, né? Algumas velocidades, essas competências elas vão se adaptando, elas vão mudando, elas vão ganhando novas nuances, assim. Então, eu não acredito na morte, não, porque a gente está falando de comportamento, né, Alê? No final do dia, competência é um nome bonito para a gente falar de comportamento.
E comportamento é algo que sempre vai existir, sempre vai ser observado, sempre vai ser estudado, é algo que as empresas sempre vão precisar prestar atenção, porque o bom comportamento, né, o comportamento esperado, eu não vou usar bom não, porque eu acho que bom e mal é um termo ruim de usar, mas eu acho que o comportamento esperado dentro de uma determinada posição, não tem como eu deixar de avaliar isso se eu quiser garantir o sucesso da minha companhia. É que talvez o que passa na minha cabeça não é o fim das competências, por razões óbvias já trazidas por você, mas talvez seja a forma como a gente olhe, meça, essas formas talvez elas já vão mudando como o nosso Pokémon aqui, né? Sim, sim. E a forma de olhar, assim, existem algumas metodologias que elas são muito boas, né? A própria metodologia de entrevista por competência, quando ela é bem aplicada, ela traz resultados excelentes, porque ela consegue trabalhar um olhar muito crítico em cima das competências e de todo o processo de avaliação, de modo que não só você faça as perguntas corretas para que o candidato te traga situações onde ele conseguiu vivenciar esses comportamentos, mas você também consegue aplicar para esse candidato um ciclo que a gente chama de ciclo de validação dessas competências, onde, através de algumas questões, eu vou garantindo que exista consistência nesse comportamento que essa pessoa está me trazendo e que não é só uma historinha que ele inventou na hora. Então, essa é uma forma, né? Eu acho que com essa tecnologia que existe hoje, no futuro, com inteligência artificial, eu vejo esse tipo de metodologia sendo levada para, de repente, dentro dos computadores, com a ajuda de inteligência artificial, de sensores de retina, e todas essas coisas que a gente escuta tanto, né, as pessoas falando, e eu vejo isso acontecendo daqui a pouco tempo, assim, eu falo de 5, 10 anos, porque a gente está evoluindo em tecnologia numa velocidade tão absurda, né, assim, que a probabilidade de daqui a pouco a gente ter um computador fazendo algumas entrevistas e sacando quando o olho da pessoa, a íris, ela dilata e ele está mentindo, ou não dilata, né, a face da pessoa que muda e os micro movimentos da face. Então, assim, tem muito lugar aí para ser explorado pela tecnologia. Eu acho que tem muito lugar para ser explorado, mas você trouxe uma coisa também no começo que acho que não pode ser perder de vista, que é a empatia, né? Sem dúvida. Porque por mais tecnologia que entre nessa história, por mais, talvez, uma inteligência artificial que com seu banco de informações, de dados, entenda que aquele gesto significa mentir, talvez, e eu vou desafiar a tecnologia aqui, obviamente que eu tenho grande chance de quebrar a cara, a pessoa não está mentindo, ela pode estar tensa, nervosa, pode estar com outra coisa. Eu corro risco de perder esse fator que só o humano tem, por enquanto, porque esse programa ele vai ficar aí perdido com macaco. No futuro vão falar assim, que esses velhos não sabiam de nada, ou é só quando eles previram o futuro. Mas a empatia, para mim, é um fator que ainda não é copiável quando eu penso em tecnologia, assim, não tem uma máquina empática. Eu concordo com você, sim. Eu acho que eu não duvido que com essa tecnologia de inteligência artificial, num futuro longínquo, as máquinas não desenvolvam algo parecido, muito próximo da empatia. Não duvido que isso aconteça, mas eu acredito, apesar de tudo, que as máquinas não devem substituir o RH da forma como as pessoas acreditam. Assim, então as entrevistas vão acontecer só com máquina. Não acho mesmo. Eu acho que a máquina ela vai ser uma ferramenta para o RH, como ela já é hoje. Antigamente as pessoas elas não queriam usar testes psicológicos que a gente aplica para as pessoas através de um link, as pessoas não, porque era só os psicólogos que conseguiam fazer isso, e onde já se viu deixar um teste online, dizer para mim se a pessoa... E aí uma coisa que é importante para as pessoas de RH terem sempre em mente é que qualquer teste, qualquer entrevista que seja realizado por uma máquina,
nunca deve ser um teste onde eu vá eliminar o candidato do processo seletivo. Ele tem que ser um teste que ele vai servir para você como mais uma ferramenta que, junto com as informações que você vai ter quando você entrevistar, quando você conhecer a pessoa, você vai juntar essas informações à sua própria, ao seu próprio julgamento a respeito daquilo, através dos seus critérios, para te ajudarem numa tomada de decisão, para te ajudarem a te orientar em relação à contratação ou não dessa pessoa. Mas não deve ser o teste, não deve ser a máquina que te dá a chancela do aprovado ou não aprovado. Meu querido, a gente deu uma volta, fomos para vários lugares, eu sei que você gosta de falar e daqui a pouco a gente está, sabe lá Deus onde. Mas para fechar essa nossa prosa, que recomendações você deixaria para alguém que... Eu quero dar o primeiro passo como negócio, o primeiro passo para refletir, o passo 1, o nosso passo doble. O primeiro passo é reconhecer que eu tenho uma questão. Tudo começa por aí, né? Assim, se eu não reconhecer que eu tenho uma questão que eu preciso resolver, a probabilidade de eu, de fato, querer resolvê-la, ela é muito pequena. Uma vez que eu reconheci que eu tenho uma questão e que eu preciso resolver, que eu preciso começar a criar essas competências, é ir atrás de um profissional sério, pode ser um profissional, pode ser uma consultoria que trabalhe com isso, que conheça muito bem uma metodologia de mercado, né, de competências, porque também existe uma coisa de, às vezes, eu dizer que brilho nos olhos é competência, e não é, né? Então, assim, alguém que trabalhe com uma metodologia de competências conhecida no mercado, que ela seja realmente séria, e a partir daí, então, trabalhar em conjunto, porque é um trabalho que não é o consultor que faz, o consultor ele só facilita, ele apresenta, geralmente para a empresa, um conjunto de competências possível, e juntos eles vão trabalhando até eles chegarem num resultado que faça sentido para a realidade deles. Meu querido, como as pessoas te encontram? E como você sai desta conversa comigo? Tá, as pessoas elas me encontram através das mídias sociais, então eu tenho um Instagram que é Eu Sou Fabrício Vieira, e eu também tenho e você Instagram... mesmo que eu estou te vendo aqui, você de fato é... Exato, então, @Eu Sou Fabrício Vieira no Instagram, @Eu Sou Fabrício Vieira no Facebook. Eu também sou sócio proprietário da Casa Moveri, que é uma consultoria de desenvolvimento humano e organizacional. A gente também está no Instagram no @Casa Moveri, e a gente tem o site casamoveri.com.br. Soletra Moveri. Moveri é Movere. Cara, eu saio super animado, porque esse é um tema que ele me energiza, assim, sabe? Eu gosto muito de falar sobre competências, sobre comportamentos e sobre como a gente conecta isso tudo com a realidade do RH e das organizações. Então eu saio desse papo feliz, agradecido e energizado, Ale. Eu também saio muito feliz e vou sair pedindo música. Eu quero que a gente termine com um Pokémon, um trechinho da música do Pokémon, porque faz todo sentido na conversa de hoje terminarmos com um trechinho de Pokémon. Se você, Fabrício, quero te agradecer muito, foi muito legal, foi delicioso, aprendi pacas te ouvindo, e você sabe que eu fui fazendo perguntas aqui, às vezes surgiram outras muito diferentes do meu script, que já estava em branco. Bom, para quem curtiu e quem quer conhecer mais o Fabrício, é só olhar aí no descritivo do YouTube, tá tudo aí marcado, pode seguir este ser formoso e incrível. Para quem curtiu o programa, por favor, dê um like, compartilhe com os amigos e com os inimigos, com os RHs e com todo mundo. Siga a gente no YouTube Síntese DH e também no Instagram Síntese_Educacão. Muitíssimo obrigado e fiquem agora com Pokémon. Sintetizando com Ale Moreno.